Olá, seja bem-vindo ao quinto episódio da primeira temporada do podcast Fibra Ótica, a iluminação além da imaginação. O podcast para quem ilumina com criatividade. Eu sou Tatiana Neves, podcaster da Fasa Fibra Ótica, e hoje eu trago um convidado super especial, o especialista em LED Vicente Scopacasa, para abordarmos um tema polêmico. Afinal, o que é melhor para a iluminação? Fibra óticas ou LED? Nesse bate-papo com o meu parceiro de podcast, o especialista em fibras óticas, o Wilson Salute, vamos tentar responder essa pergunta. Mas antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas ao Vicente. Olá, bom dia, Tati, bom dia, Wilson. Primeiramente, agradeço o convite, é sempre um prazer falar com vocês, né? Sempre um grande prazer. Aliás, eu me sinto como parte da família Fasa, né? Já há um bom tempo, né? São pelo menos 15 anos de relacionamento e fico feliz com o convite e vamos aqui, vamos bater um papo sobre esse assunto que é realmente polêmico, mas muito fácil de ser contornado, com certeza. Perfeito, Vicente. E além de uma pessoa que tem um gosto musical excelente, eu queria que você falasse um pouquinho do seu currículo profissional. Então, a minha formação é engenharia eletrônica, né? Eu trabalho há pelo menos 45 anos em indústrias multinacionais, trabalhei muito tempo, né, por grande tempo nessas indústrias. De semicondutores, são componentes eletrônicos, dos quais o LED faz parte. Então, a minha primeira interação com LED foi em 1978, então já são praticamente 42 anos, muito antes do LED branco, né? Quando só existia LED vermelho, já faz um bom tempo isso. E depois, com o surgimento do LED branco, eu vim para a iluminação, e hoje atuo basicamente na iluminação, não mais na empresas fabricantes de diodos, porém com a minha empresa de consultoria em projetos, treinamentos e tudo mais. E, como você disse, esse é o meu trabalho principal, mas tem um outro que é tão principal quanto, que é a música, né? Eu sou músico, eu toco bateria, tenho uma banda de rock and roll, sou colecionador de discos de vinis e tenho um programa numa rádio web toda semana sobre rock and roll. Então são duas paixões na minha vida, a iluminação e a música. Nossa, é demais isso. E o Wilson, que está conosco novamente nesse podcast. Eu queria, Wilson, hoje a gente falar um pouquinho de uma forma diferente. Eu queria que você também trouxesse um pouquinho do seu currículo com iluminação com fibras óticas, para que a gente pudesse colocar um pouquinho mais de pimenta aí nesse embate. Perfeito, Tatiana, bom dia, muito obrigado por mais esse convite, é um prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes do podcast Fibra Ótica, Iluminação Além da Imaginação. E é claro, né, eu estou super emocionado aqui de poder fazer esse episódio junto ao Vicente, que além de um grande parceiro, um grande profissional de iluminação, é acima de tudo um grande amigo, né, Vicente? Um prazerzaço ter você aqui com a gente hoje. E, bom, respondendo a sua pergunta, Tatiana, eu trabalho com iluminação em fibras óticas, iniciei as minhas atividades com essa tecnologia em 1990, então já são mais de 30 anos, né, que a gente brinca e é apaixonado por essa tecnologia. E aí a gente, então, fundou a Fasa Fibra Ótica, que tem a finalidade de ser uma empresa especializada na iluminação com fibras óticas. E eu também estou super curioso e motivado aqui para a gente abordar esse tema, porque é uma pergunta que muita gente me faz, o que é melhor, se é a fibra ótica ou LED, e tenho certeza que o Vicente talvez já tenha escutado essa pergunta algumas vezes, né, Vicente? E vai ser super bacana debater isso com um super profissional como o Vicente e um grande amigo acima de tudo, como eu disse. Bom, Vicente, vamos começar contigo? Vamos lá, estou pronto. Afinal, na sua opinião, Vicente, diz pra gente, o que é melhor na iluminação, LED ou fibra ótica? Olha, eu diria que os dois, porque apesar de muita gente entender que o LED compete com a fibra ótica, no meu ponto de vista, isso não é verdade.
o que acontece é que um complementa o outro. Você pode iluminar só com LED? Pode. Você pode iluminar só com fibra ótica? Não. Para você iluminar com fibra ótica, você tem que ter uma fonte de luz, porque a fibra ótica é um condutor, é um guia de luz. O guia de luz é aquilo que pega a luz em um determinado ponto, ou distribui a luz, ou leva a luz até um outro ponto. Então, e o LED, na verdade, ele é uma fonte de luz. Então, por isso que a minha resposta é, a melhor situação é quando os dois estão trabalhando. Por quê? Porque só com o LED, às vezes, você tem alguns inconvenientes do qual a fibra ótica pode te ajudar na solução, na iluminação, né? Por exemplo, condução de infravermelho, condução de calor. Às vezes o LED, dependendo da potência, ele tem uma certa condução de calor, um certo calor irradiado. Quando você usa a fibra, você elimina isso, né? Você chega com a luz do ponto onde você quer iluminar, sem a presença, por exemplo, de algum tipo de calor, e dependendo da aplicação, isso pode ser importante. Então, resumindo, eu diria que a união da fibra ótica com o LED é um par perfeito, porque um gera a luz e o outro conduz a luz, encaminha a luz, né? E aí nós podemos depois falar durante o podcast de algumas outras vantagens que essa dupla dinâmica, tipo Batman e Robin, né? Pode... Porque o Batman sozinho não é nada, o Robin sozinho também não. Então tem que ser a dupla dinâmica, né? Então, LED e fibra ótica eu considero uma dupla dinâmica também, tá? Wilson, me diz, compartilha da opinião do Vicente? Sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com o Vicente. Eu queria abordar isso sobre uma ótica aí de dois aspectos diferentes, né? O primeiro, até uma curiosidade, até não sei se já comentei isso com o próprio Vicente, mas quando eu palestrava antigamente e começou a surgir, os LEDs começaram a surgir com mais força, com mais popularidade, né? O Vicente está há 42 anos trabalhando com isso, mas ele sabe que houve um momento em que os LEDs invadiram a área arquitetural, a área luminotécnica para valer, principalmente quando houveram os controles dos brancos, né? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a receber perguntas, né? Aquela saia justa que às vezes você é colocado no meio de uma palestra e as pessoas perguntando, mas Wilson, a fibra ótica não vai morrer com os LEDs chegando? E eu vejo hoje assim com muita clareza, né? Eu nunca achei que a fibra ótica iria morrer com a chegada dos LEDs, né? E hoje eu digo até o oposto. A evolução do LED foi talvez a melhor coisa que poderia ter acontecido para a tecnologia de fibra ótica. Porque quando a gente analisa friamente a tecnologia da fibra, a gente está falando basicamente de três componentes principais. Como o Vicente bem explicou, a fibra ótica, que é a condutora de luz, mas para ela conduzir a luz, a gente precisa de uma fonte geradora de luz. E lá na ponta a gente tem os terminais da fibra que vão controlar a luz emitida na ponta do cabo, né? Mas falando do gerador de luz, antes dessa evolução dos LEDs, a gente falava de lâmpadas halógenas, lâmpadas vapores metálicas, e são lâmpadas que são vida média curta, temperatura alta, grande volume, então as fontes de iluminação eram caixas grandes, né, quentes, com baixa vida média, era o calcanhar de Aquiles da fibra ótica. E aí, de repente, vieram os LEDs com toda essa evolução, e esse é o primeiro aspecto, né? Os LEDs substituíram as lâmpadas nas fontes de iluminação e ampliaram em muito a gama de possibilidades para a fibra ótica, temperaturas de cor, fluxo luminoso, reprodução de cores. As fontes de iluminação minimizaram em seu tamanho, ampliaram os seus recursos de dimerização, controles de automação, diminuíram a sua temperatura. Então isso foi realmente um grande salto, aumentaram a sua vida média, né, a sua durabilidade, foi realmente um grande salto, e eu digo que a parte que era mais enfraquecida da tecnologia da fibra ótica se fortaleceu demais com esse avanço dos LEDs, né? Então eu diria que a combinação é sim excelente, e que ainda assim a gente vai encontrar aplicações em que
se a gente pegar no LED puro, vamos dizer assim, o LED vai ser uma solução mais viável sobre todos os aspectos para alguns usos específicos do nosso projeto. Em alguns outros usos específicos, essa combinação do LED com a fibra ótica vai ser muito perfeita, como, por exemplo, a iluminação subaquática ou balizadores externos, né? Onde a gente consegue eliminar toda a parte elétrica da parte úmida, só para citar como exemplo. Entendi. Agora, Vicente, dentro do que o Wilson falou, dentro do que vocês estão debatendo nesse podcast, tem alguma coisa, Vicente, que você queira questionar ao Wilson? Sim, na verdade, eu acho que tem uma pergunta. E antes da pergunta, complementando o que o Wilson falou, o LED veio para substituir as lâmpadas, né? Então, quem não gostou do surgimento do LED foram as lâmpadas convencionais, porque essas, em função de todas essas limitações que o Wilson acabou de colocar, muito bem por sinal, o LED trouxe vantagens em termos de durabilidade, em termos de consumo de energia, em termos de flexibilidade, né, em função do tamanho que ele tem. Então, você pode formar a fonte de luz do jeito que você quer. Antigamente, você estava limitado à forma da lâmpada, né? Você tinha que fazer a sua luminária em função daquela forma da lâmpada. E com o LED, não. O LED, você tem essa flexibilidade que você pode criar o tipo de fonte de luz que você bem desejar, quer dizer, é muito livre, né? Então, eu diria o seguinte, Wilson, dentro das vantagens que eu vejo dessa dupla dinâmica, né, LED mais fibra ótica, eu gostaria que você comentasse sobre consistência de cor e manutenção, que são dois aspectos que eu acho importantes, onde a fibra ótica pode trazer um benefício maior. Pô, Vicente, vamos lá. São temas, eu acho, super bem colocados, né? Tava até com medo aqui quando a Tati abriu para você me perguntar alguma coisa. Eu falei, pronto, tirei 0 agora. Mas vamos lá. Falando então primeiro sobre consistência de cor, né? Eu acho que isso é um ganho da tecnologia da fibra ótica de uma maneira geral, porque quando a gente fala do uso de luminárias, vamos imaginar aqui, por exemplo, uma joalheria, né, que, aliás, é um dos temas que a gente pretende abordar aqui no nosso podcast futuramente, né, iluminação de joalherias com fibra ótica. Eu acho que esse é um grande ganho. Quando a gente trabalha com luminárias LED, digamos que você tenha lá uma vitrine que tem, vou chutar um número aqui, 10 luminárias LEDs, e aí você tem a questão da consistência de cor, né? Ou seja, existe uma pequena variação de temperatura de cor entre cada uma dessas luminárias LED, porque está dentro de um processo que a gente chama de binagem, né, Vicente? Me corrija aí que você é o professor. Não, é isso aí. Se eu falo besteira, você me corrige, hein? Então, dentro de um processo de binagem, pode realmente acontecer uma pequena variação de temperatura de cor entre essas 10 luminárias LED, né? E quando a gente trabalha com a fibra ótica, nós vamos ter apenas um único LED para iluminar esses 10 pontos. Então, nós temos uma fonte com um único LED e 10 cabos de fibras óticas saindo dessa fonte para fazer cada uma dessas 10 terminações que seriam feitas, então, pelas 10 luminárias LED. Tendo um único LED, nós vamos ter uma única temperatura de cor, e isso vai nos dar uma consistência de cor bem interessante, bem mais homogênea do que quando a gente tiver essas variações, né, do processo de fabricação. E em relação à manutenção, que foi a sua outra pergunta, a gente tem uma grande vantagem, que é eliminar a manutenção no ponto final do sistema. A fibra ótica é um material extremamente durável, né? A sua vida média estimada é de 100 anos ao tempo. Então, quando a gente coloca isso dentro no uso interno, estamos falando aí de 400 anos para mais, então isso não significa dizer que o sistema não tem manutenção, mas essa manutenção, ela fica resumida à fonte de iluminação.
que é distante. Com o advento dos LEDs, essa manutenção se tornou cada vez mais esporádica, né? E então é uma manutenção muito mais controlada, muito mais acessível e fora do ponto final do sistema, o que eu acho que é uma grande vantagem, principalmente quando a gente fala em vitrines de museus, iluminação aquática, uma série de utilizações em que o acesso para manutenção é relativamente comprometido. Respondi tua pergunta, Vicente? Olha, respondeu claramente, parabéns. Obrigado, tirei 10 com o mestre. Agora, eu gostaria que o Wilson, até para complementar esse assunto que está uma delícia de ouvir, Wilson, eu queria que você fizesse uma pergunta ao Vicente. Então agora eu posso dar o troco, né? Então vamos lá. Vicente, eu estava aqui pensando, inclusive eu ia te perguntar sobre consistência de cor e você foi mais rápido que eu, olha que interessante. Mas então, já que você me fez 2 perguntas, eu vou te fazer 2 também. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre os seus estudos sobre Flickr, né, e a correlação desse estudo com a fibra ótica, e também queria que você, ao final, me desse uma complementação de como você vê o futuro dessa evolução do Batman e Robin aí, desse casamento perfeito, como você mencionou. Bom, vamos lá. O Flickr realmente é um assunto que eu tenho, um dos assuntos, né, que eu tenho estudado bastante, porque eu acho que é um tema muito importante. Ele está intimamente ligado à saúde humana, né? Então, como é um parâmetro, é um fenômeno que não é normatizado aqui no Brasil, e também não criticando, tá? Não é uma crítica a isso, porque em vários outros países, inclusive mais avançados, né, vamos falar assim, também não ainda a normatização, mas já existe uma preocupação, e aqui ainda não necessariamente. Então, nós temos trabalhado nisso. Eu e a Mariana Novaes, lá de Belo Horizonte, a gente tem feito um trabalho com relação a isso e, inclusive, apresentamos uma parte desse trabalho, o início do trabalho, na última edição do LED Forum, agora o ano passado, o virtual, né, que já foi virtual. E nesse estudo nós fizemos algumas medições de Flickr, né? O Flickr, na verdade, é modulação de luz com o tempo. A luz pode variar com o tempo sem que nós chegamos a perceber visualmente, né? E aí é que está o perigo, né? Porque quando você percebe visualmente, ou você sai do ambiente ou você tenta corrigir aquilo. O problema é quando o Flickr existe e ele é perceptível para a visão, né? Ele está te prejudicando de alguma forma e você não tá percebendo. Então, um dos efeitos do Flickr é enxaqueca, é irritação, é dor de cabeça. Em casos mais graves, dependendo da frequência que acontece essa modulação de luz, para pessoas, por exemplo, autistas, tem dificuldade, é um ambiente que não é propício. Pessoas que têm epilepsia, pode ser um gatilho para ataque epilético. Ou seja, como se fala muito em neuroarquitetura, neurociência hoje em dia, eu vejo muito pouca gente falando do Flickr. E ele tem uma influência muito grande né? E o que ocasiona o Flickr, o maior responsável pelo Flickr é o driver. O driver é aquele componente que está entre a rede elétrica e o arranjo de LEDs, né? Os LEDs, que é justamente que ele está lá para fazer com que o LED trabalhe na condição ideal. Então, dependendo do tipo de driver que se usa, nós podemos ter o surgimento ou não desse fenômeno do Flickr. Por exemplo, nesse estudo que nós fizemos, medimos as lâmpadas e todas elas apresentaram alto fator de Flickr. Por quê? Porque não faz parte da certificação, então o fabricante não é obrigado a atender essa característica. E daí, nesse estudo também, nós chegamos a medir alguns iluminadores da FASA, que hoje são praticamente todos com LEDs, né? Nós medimos isso, inclusive nós apresentamos isso no trabalho Iluminadores de Fibra Ótica, onde
tanto o índice de Flickr quanto o fator de Flickr foram muito abaixo daquilo que é recomendado internacionalmente, né? Por que isso? Porque quando nós fizemos esse projeto, eu inclusive participei do desenvolvimento desses produtos junto à FASA, a preocupação era ter um driver que fosse um bom driver para alimentar e controlar os LEDs adequadamente e que tivessem características superiores àquilo que a gente vê no mercado. Obviamente, isso acaba adicionando um custo extra no equipamento, né? Mas, por outro lado, garante a longevidade do produto, assim como características desse tipo, né? Então, nesses produtos que nós medimos, iluminadores da FASA, o fator Flickr foi muito abaixo do recomendado, o que é excelente, né? Um motivo de satisfação e inclusive de que ver que a FASA está fornecendo um produto dentro das melhores características e práticas do mercado. Agora, sobre o futuro é interessante, né? A fibra ótica, eu vejo ela, não sei, eu não sou especialista em fibra ótica, né, Wilson? Você depois vai rebater isso. Eu não vejo o que ela poderia mudar tanto em termos de característica, né? O que eu posso falar é mais da fonte de luz. Então, falando do LED, a fonte de luz LED, ela já está mudando, nós vamos ver mais diferenças daqui a uns 10 anos, porque o LED hoje ele é feito a partir do semicondutor azul, né, da luz azul, e a decomposição, a conversão por fósforo. Essa tecnologia já está alcançando o limite teórico dela, que é 250 lumens por watt, e tem uma outra tecnologia vindo já, identificada pelo DOE, que é o Departamento de Energia do governo norte-americano, que é o Color Mixed. A iluminação do futuro, segundo as previsões, vai ser feita por pixels luminosos, né? Tipo RGB, RGBA, que é o âmbar, RGBL, que é o lime, ou seja, são composições que vão permitir que você obtenha não só luz branca, como qualquer outra cor. Porque, como todos sabemos, a luz branca é uma sensação humana, ela fisicamente não existe. O que existe é luz, a luz é toda colorida, né? Você vê o arco-íris no céu, você vê que aquilo é a decomposição da luz do Sol. A luz do Sol é toda colorida, como a luz das fontes elétricas, do LED, da lâmpada, ou seja, né? Então, eu vejo um futuro mais brilhante em termos de LED, né? Porque nós vamos conseguir eficácias maiores e maior controle do espectro. Isso é um assunto muito interessante também, para várias aplicações, né? E, em contrapartida, paralelamente aos LEDs, nós estamos começando a estudar os lasers, que, na verdade, são semicondutores também, né? Mas o laser tem algumas características que diferem do LED, principalmente quanto à potência, né? Então, os lasers, eles têm uma grande afinidade com fibra óptica, tá? Então, com isso, a gente pode diminuir ainda mais a fonte de luz, torná-la mais eficiente, mais eficaz, né? Com características mais bem definidas, e com isso, iluminar talvez até quilômetros de fibra óptica, né? Então, esse é um assunto novo que nós estamos começando a estudar, e que, muito provavelmente, no futuro próximo, esperamos ter algumas novidades para o mercado. Então, eu já quero, Vicente, deixar agendado com você, na segunda temporada de podcast, a gente vai querer você de volta. Ah, tá ótimo. Pessoal, para quem está nos ouvindo, eu tive a honra de receber Wilson Salute e Vicente Scopacasa. Eu quero deixar algumas informações para vocês antes das considerações finais. Esse é o 5º episódio da primeira temporada de podcast. Os outros 4 estão no YouTube, estão nas principais plataformas e as mídias sociais da FASA. É só procurar por @FasaFibraOtica, que você consegue encontrar LinkedIn, Instagram. Tem os nossos canais para enviar suas perguntas. Gostaria de deixar isso registrado para vocês.
Considerações finais. Vicente e Wilson, vocês querem complementar esse assunto e dar para mim a informação final? O que é melhor, LED ou fibra ótica? Ou os dois juntos é o Batman e Robin que não tem como combater? Eu acho que isso já foi respondido assim, brilhantemente pelo Vicente. Aliás, eu já me despeço aqui agradecendo demais ao Vicente. Foi uma verdadeira aula, né, Vicente? Eu acho que esse é um podcast que vai ficar até longo, porque tem informações muito valiosas aí. Acho que a confluência das duas tecnologias é uma solução incrível. E, Vicente, também te convido aí para a gente, quem sabe, fazer um dia um podcast aí de rock and roll com surf, que eu acho que vai dar um samba bem, bem maluco aí também sobre tudo isso. Mas, brincadeiras à parte, vai ser muito bom voltar daqui a alguns meses, né? Eu espero, para a gente contar as novidades sobre essa evolução aí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer estar com você, meu amigo. E aos nossos ouvintes, um grande abraço e saudações iluminadas. Obrigado, Wilson, pelo convite, Tati. Foi um papo muito interessante. A minha consideração final é a seguinte: bom, eu gostaria de continuar esse assunto mesmo, estou à disposição. Agora, é muito importante, Wilson, a gente deixar bem claro que o mercado sabe que nós somos amigos, já fizemos até palestras juntos, né, numa das edições da Expolu. Então, só para deixar bem claro que a dupla Batman e Robin é LED e fibra ótica, não é Vicente e Wilson. Porque senão, daqui a pouco eu vou começar a perguntar quem é o Batman, quem é o Robin, né? Não, a dupla é LED e fibra ótica, só para deixar bem claro. Isso, fora as piadas capiciosas, né, que vão começar a surgir aí, que não vão ser nada boas. Por isso que eu já tenho recado antecipadamente. Maravilha. E só uma consideração final também, Vicente, que você em algum lugar dessa entrevista citou, né, da tua parceria para desenvolvimento das fontes de iluminação com a FASA, e o fruto dessa parceria é que hoje 100% das nossas fontes de iluminação são em LED, né? Então isso tem um dedo seu aí muito grande e a gente também é muito honrado por causa disso. Sempre foi. Obrigada, meninos, e eu espero vocês um pouquinho mais lá na frente. Aí. Um abraço a todos, né, Tati? Um abraço para você também aí. Obrigado pelo convite. Obrigada. Um abraço a todos e até breve.